Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Isaías, o capítulo 53. Antes eu gostaria de dar um recado para os irmãos a respeito das cestas básicas que nós fizemos. Começamos o projeto no Natal da Graça. Só que a ideia é continuar essa ajuda para as famílias. São famílias bem carentes mesmo. Quem foi na entrega pôde ver na prática ali pessoas que vivem assim em condições bem tristes. E essa é uma maneira, é algo que Deus tem despertado em nós, e é só o início, irmãos. Então eu convido os irmãos a colaborarem com as cestas. Nós estamos comprando as cestas do Confiança, que é a clássica, e ela custa R$ 71,90? R$ 71,90, R$ 72. Ela chama clássica, encontra no supermercado Confiança. E os irmãos podem trazer aqui, já tem algumas ali, então os irmãos podem trazer, tanto no domingo como nos outros dias de reuniões, e também participarem no dia da entrega, que será no dia 26. Os irmãos estão convidados a participarem, foi muito bom, nós fomos muito abençoados, nós pudemos falar de Cristo para essas famílias, nós pudemos orar com eles e de alguma forma dividir, um pouco assim do tanto que Deus tem nos dado. Amém? Isaías, capítulo 53, nós vamos ler o capítulo inteiro, do verso 1 até o verso 12. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém? Irmãos, quem aqui já fez alguma prova de amor? E se alguém já fez uma prova de amor, como que foi essa prova de amor? Porque quando nós falamos de prova de amor, é quase que automático, a gente já imagina aquelas loucuras de paixão entre namorados. Não é?
A gente vai pensar num casamento no meio do cinema, um buquê de rosas entregue lá no trabalho da pessoa, uma serenata de amor, né, o que é muito comum nos nossos dias. E teve uma época que tinha algo que era muito comum quando se falava sobre essas provas de amor. Eram os carros de telemensagens. Vocês lembram disso? Eu particularmente duvido, né, que a pessoa que mandava amava a pessoa, né? Mas como que funcionava? A pessoa ligava lá e mandava, né, um carro, ele era todo colorido, com caixas de som, aí chegava na porta da casa da pessoa, no trabalho dela, e tinha uma mensagem de amor. Né? Qual que era o objetivo ali? Envergonhar a pessoa, ela querer morrer ali no momento, né? Mas era assim que funcionava. Eu, graças a Deus, nunca recebi um, né? Só que essas são provas de amor comuns, nós estamos acostumados com isso. Só que existem provas de amor que são surreais. E na Índia existe um mausoléu chamado Taj Mahal. É esse aqui, ó. Enquanto eu vou falando, vocês vão vendo na imagem aí. Ele é um mausoléu chamado Taj Mahal. Mas o que é um mausoléu? Mausoléu é como se fosse um túmulo, basicamente. É um túmulo, só que ele foi construído com uma estrutura grandiosa. E o Taj Mahal ele é considerado por muitos como uma das maiores, ou se não for a maior, prova de amor do mundo. Isso porque ele foi construído no século XVII por ordens de um imperador mongol. E ele fez isso para homenagear a sua falecida esposa, a sua falecida terceira esposa. E esse monumento demorou cerca de 20 anos para ser construído. Ele contou com a força bruta de mais de 20 mil homens. E ele foi feito todo em mármore branco e em pedras preciosas. Em 1983, ele foi considerado patrimônio mundial pela Unesco. E em 2007, ele entrou na lista de uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E a beleza e a grandiosidade desse monumento impressionam a gente, né? Mas eu tenho que dizer uma coisa, irmãos. O Taj Mahal, ele está longe, mas bem longe de ser a maior prova de amor de todas. Porque existe uma prova de amor que foi feita pelo próprio Deus. E é isso que nós vamos ver nessa noite. A cruz de Cristo é a maior prova de amor de Deus. Eu separei em 3 pontos, e nós vamos ver o primeiro agora. O primeiro é, a maior prova de amor, ela não é baseada em aparências. Verso 1 até o 3, acompanhem comigo. Quem creu na nossa pregação, a quem manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. O profeta Isaías, ele está falando aqui no primeiro verso, ele está tratando quanto ao desprezo do evangelho de Cristo. E mais especificamente, quanto à incredulidade, principalmente dos judeus, na época de Jesus. E nós estamos falando aqui de uma profecia que se cumpriria em cerca de 700 anos depois. E o cumprimento dessa palavra, dessa profecia aqui, ela é relatada. Evangelho de João, capítulo 12, verso 37 e 38. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E depois disso, essa profecia ela é novamente aplicada, mais uma vez. Só que dessa vez, quanto à dificuldade que os próprios apóstolos, eles estavam tendo ao pregar o evangelho, tanto para judeus como para gentios. Está lá em Romanos 10, verso 16. Mas nem todos deram ouvidos ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? E o motivo dessas pessoas, irmãos, não terem crido, é porque o braço do Senhor não havia sido revelado a elas. O que isso quer dizer? Que a graça do Senhor não tinha alcançado elas. E por isso elas não creram. Por isso elas não conseguiram enxergar a verdade. Nos versos 2 no verso 2 e no verso 3, o profeta ele vai tratar quanto ao desprezo dos ensinamentos de Cristo por causa da sua aparência. Então Jesus Cristo pregava, ensinava,
Só que muitas vezes ele era desprezado e rejeitado por causa da humilde aparência que ele tinha, a aparência física. Né? As pessoas olhavam com preconceito para Jesus. Olhavam com esse preconceito por causa da sua simplicidade. E não só isso. No caso dos judeus, aquele povo ele tinha uma expectativa quanto ao Messias. E Jesus não atendia essas expectativas. Então era como se as expectativas dos judeus eram essas. E Jesus era totalmente o oposto. E por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, eles queriam alguém de uma família nobre e grandiosa. Só que Jesus era filho de um carpinteiro e de uma jovem virgem. E isso também, o fato dele ter nascido dessa família, isso explica a comparação de ele ser como raiz que sai de uma terra seca. Ou seja, ele veio de uma família lá na Galileia, um lugar desprezado, de uma família pobre, onde jamais se esperaria que sairia o Messias. Não era esperado isso. E além do mais, a sua mãe era uma virgem, como eu disse, Maria. Então é como se ela fosse uma terra seca. Mas nós sabemos que o Espírito Santo gerou Jesus ali. Segundo, eles esperavam uma entrada pública e triunfal, cheio de pompas, quanto a Jesus. Só que Jesus nasceu numa manjedoura e ele foi crescendo diante dos olhos de Deus, e não diante dos olhos dos homens, para atender essas expectativas que os homens tinham. E por isso que os homens não o consideravam. Terceiro, eles esperavam alguém formoso, alguém talvez com uma bela aparência de rosto, roupas, enfim, quando ele passasse as pessoas, nossa, esse aí é o Messias. Só que o texto vai falar que o nosso Salvador, ele não tinha formosura nem beleza. Quarto, eles esperavam alguém que tivesse uma vida agradável, que desprezasse, desfrutasse da criação, que afinal ele tinha feito. Só que o que nós vamos ver é que Jesus, ele era um homem de dores, ele era um homem experimentado nos sofrimentos, e a sua vida inteira, irmãos, foi assim, humilde e miserável. Ele não tinha casa, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele vivia de ofertas voluntárias. E ele, durante a sua vida toda, sofreu oposição e ameaças. Nós não vamos encontrar, irmãos, nenhuma passagem em que Jesus está rindo. E não que isso não tenha acontecido. Mas o que nós vemos relatado aqui, pela palavra inspirada por Deus, é que Jesus chorou. O que eles quiseram deixar para nós é que o nosso Salvador chorou. E o desgaste físico de Jesus era tão aparente que talvez, quando ele tinha um pouco mais de 30 anos, tenham pensado que ele tivesse mais de 50, ou quase 50. E a gente pode falar isso a partir do Evangelho de João, capítulo 8, verso 57. Então os judeus lhe perguntaram, ainda não tens nem 50 anos e viste Abraão? Então vocês imaginam como que era a aparência de Jesus, para quando ele tinha 30, acharem que ele tinha quase 50? Aquele que tinha sido enviado para salvar, irmãos, foi desprezado. E as pessoas o rejeitaram e escondiam o rosto dele. Quando passavam por ele, viravam a cabeça. Ou seja, o sofrimento dele foi ignorado. E o que isso nos ensina, irmãos? Que não são as aparências que devem nos atrair para Cristo. Nós vivemos num mundo de aparências, não é verdade? Nós nos preocupamos com aquilo que nós estamos vendo, e nós nos preocupamos como estão vendo a gente também. Não tem aquele ditado, quem não é visto, não é lembrado. A gente se preocupa, e essa preocupação começa em nós mesmos, né? Os homens vão fazer um cabelo diferente, risquinho, degradê, moicano. As mulheres vão fazer maquiagens. Às vezes elas exageram, né? Fica parecendo um fantasma. Cirurgias plásticas. Nunca se fez tantas cirurgias plásticas. Tem pessoa que a gente olha e dá pra ver que ela fez um monte, né? Principalmente atores e atrizes famosos, você vê que fica uma coisa artificial. Tatuagens, né? As pessoas fazem tatuagens por causa da aparência. Tem gente que faz tatuagem nas costas. Nunca vai ver a tatuagem. Só se colocar um espelho, né? Mas por que isso? Porque ela quer que outras pessoas vejam, né? A mulher, quando ela tiver com uma blusinha, as pessoas vão ver. O homem, quando ele tiver sem camisa, as pessoas vão ver. Na verdade, a gente se preocupa muito com isso. Se preocupa com as roupas que nós usamos.
roupas de marcas, roupas que estão na moda, calçados, joias, acessórios, né, como relógio, enfim. E essa preocupação ela também se estende para aquilo que nós temos. Essa preocupação quanto à aparência está em nós e também se estende para aquilo que nós temos. Os nossos empregos, nossas casas, nossos carros, diplomas, o modelo de celular que nós temos, a quantidade de seguidores, de amigos que nós temos nas redes sociais. As pessoas se preocupam com isso. E essa preocupação, irmãos, ela também tem influência nas nossas decisões. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai tomar decisões, a gente vai se preocupar com a aparência. Então a gente vai falar assim, eu quero estudar numa faculdade federal, né, para colocar lá no meu Facebook. Faculdade federal. E falar que eu passei. Eu quero trabalhar numa empresa multinacional, né, que seja grandiosa. Eu quero morar num condomínio fechado. Eu quero me casar com o Brad Pitt ou com a Angelina Jolie. Eu quero ser visto, eu quero ser lembrado. E quando nós olhamos para a igreja, será que existe preocupação com as aparências na hora de se procurar uma igreja? O que vocês acham? Eu quero uma igreja com um prédio bonito, né, que seja todo grandioso, que tenha uma cruz atrás do púlpito, enorme, com luzes de LED, né, instrumentos e equipamentos de som de última geração. Eu quero que tenha cadeiras almofadadas para eu ficar confortável. Eu quero ar-condicionado, estacionamento com manobrista, playground para as crianças, um pastor que use um terno Emporio Armani, né, carregue aquela Bíblia de Genebra debaixo do braço, né, um pastor raiz. E eu tenho que perguntar, irmãos, o que tem atraído as pessoas nos dias de hoje para as igrejas? Será que é o Evangelho de Cristo ou será que são bênçãos e promessas? Será que é o Evangelho de Cristo ou será que são milagres e curas? Será que é o Evangelho de Cristo ou são profecias e revelações? O que tem atraído as pessoas? Por que você está aqui nessa noite? Você veio aqui com um desejo de quê? E você veio atraído pelo quê? Me desculpe, irmãos, mas se for por aparências, ocorre um equívoco. Porque nós vamos ver que a maior prova de amor, ela não é baseada em aparências. Esse foi o nosso primeiro ponto. E o nosso segundo ponto é, a maior prova de amor, ela é baseada em Cristo. Ela não é baseada em aparências, mas ela é baseada no nosso Salvador, em Jesus Cristo. Vamos ler do verso 4 até o 9. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre Ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Jesus Cristo, irmãos, ele teve dores e enfermidades. E ele não só teve dores e enfermidades, mas ele carregou e suportou essas dores e enfermidades. E agora, irmãos, eu quero que vocês tentem, de alguma forma, eu creio que não seja possível, mas imaginar o sofrimento de Cristo. E eu quero que vocês pensem lá no Getsemane, quando ele orou. E vocês se lembram que o suor dele se tornou como gotas de sangue? Então eu quero que vocês imaginem a agonia que Jesus estava sentindo naquele momento. E, irmãos, ele não estava com medo de ser crucificado, ou com medo, com receio daquilo que os homens iriam fazer com ele, mas ele estava temendo a ira de Deus, porque ele sabia que essa ira
iria esmagá-lo. E é por isso que ele suou sangue. Ele foi ferido, irmãos, de várias formas. Ele foi ferido com a língua, quando ele foi criticado, insultado, zombado, e todos os tipos de coisas más foram ditas a respeito de Jesus. Ele foi ferido com a mão, quando foi esbofeteado e espancado, golpe após golpe. Ele foi ferido, irmãos, por meio do açoite. Ele foi açoitado. E ele foi açoitado de uma forma que nem o pior dos malfeitores daquela época poderia ser açoitado. Pela quantidade de vezes em que ele sofreu isso. E ele foi açoitado, irmãos, com um chicote, que possuía várias tiras. E nessas tiras, nas pontas, haviam pedaços de ferro. E quando acertavam a carne de Jesus, arrancavam essa carne e dilaceravam o corpo dele. Deformavam o corpo dele. Ele foi ferido em sua cabeça, através de uma coroa de espinhos que foi enterrada em sua fronte. Ele foi ferido em suas mãos e em seus pés, quando foram traspassados com os cravos de ferro. Ele foi ferido no seu lado, quando ele foi atingido por uma lança. Ele foi pregado no madeiro. E quando, irmãos, as pessoas que estavam ali olhavam para Cristo, as únicas coisas que podia se ver eram feridas e lesões. Ele foi oprimido, maltratado, tratado com dureza e de forma totalmente ofensiva. Ele foi crucificado entre dois ladrões. Ele foi abandonado pelo Pai. E diante disso, irmãos, eu quero que vocês observem 3 coisas. Primeiro, no verso 8 fica claro que Cristo foi tratado como um malfeitor, como um ladrão. Mas não só isso, ele foi preso, acusado, julgado e condenado. E condenado à sepultura, junto com os ímpios, 2 salteadores que estavam na cruz e foram crucificados ali com Cristo. Só que Cristo não era como eles, irmãos. Cristo não merecia essa morte. E por isso que Deus Pai providencia uma sepultura separada para Jesus, com os inocentes, com os ricos, como é dito no verso 9. E a vida de Cristo ela era extremamente útil para quem estava próximo dele. Vocês leram os evangelhos, vocês sabem quantas boas obras Jesus realizava. Só que mesmo assim, a sua morte foi prematura. O texto diz que ele foi tirado da terra dos viventes, ou seja, ele foi arrancado dessa terra. Ele foi acusado de corromper a nação. Ele foi acusado de promover uma rebelião. Mas era tudo mentira, irmãos. Eram acusações falsas. Final do verso 9. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano em sua boca. E isso é confirmado no testemunho do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. O próprio juiz que condenou Jesus reconheceu que não tinha crime algum ali. E o centurião também disse que certamente esse é um homem justo. Segundo, durante todo o sofrimento de Cristo que ele enfrentou, em nenhum momento ele se comportou como um malfeitor. Embora tivesse sido considerado como um, ele não abriu a boca para reclamar. Ele não tentou apelar para a sua inocência. Não, eu sou inocente. Pelo contrário, ele se entregou livremente, sem qualquer objeção, sem qualquer resistência. E embora, irmãos, ele tivesse todo o poder para suspender aquilo que estava acontecendo, aquela sentença, na hora que ele quisesse. Era o próprio Deus. Mas não é isso que ele faz. Ele obedece o Pai. E ele se entrega. Verso 7. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, ele não abriu a boca como muitas vezes nós fazemos, por motivos fúteis. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não se lamentou, ele não se fez de vítima, porque ele estava lá voluntariamente. Ele queria estar lá. Terceiro, tudo isso que Cristo fez foi para o nosso bem. Porque ele sofreu no nosso lugar. Ele não tinha culpa alguma. Quem são os culpados? Nós.
Quem são os pecadores? Nós. E as enfermidades e as dores que o texto descreve dizem respeito aos nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. E esses nossos pecados foram colocados sobre Cristo na cruz. E ele se fez pecado por nós. E qual a consequência disso, irmãos? Qual o resultado disso? É a nossa paz, a nossa cura. Né? O nosso estado era de inimizade com Deus. Só que através do sangue de Cristo, nós somos reconciliados, né? Deus e o homem. Efésios 2,14, pois ele é a nossa paz. E esses versos nos ensinam, irmãos, que o que deve nos atrair é o próprio Cristo e a paz que foi conquistada por ele. A palavra paz, se a gente procurar no dicionário, ela é definida como um estado de tranquilidade ou ausência de guerra. E alguns podem dizer assim, aqui no Brasil a gente não está em guerra. A gente vive um momento de paz, né? Porque o nosso país não está em guerra com outros países, não estamos no meio de uma guerra mundial. Outros podem dizer assim, nós não estamos numa guerra mundial, mas existe uma guerra interna. Nós vimos nesse último ano, 2018, as Forças Armadas atuando no Rio de Janeiro. Ou seja, era o próprio exército brasileiro operando contra o crime organizado e contra a violência naquela cidade. Agora, aqui na nossa cidade de Bauru, eu não sei se vocês acompanham jornal, né, ou na internet mesmo, a impressão que nós temos com os noticiários é que existe um aumento significativo na violência. Nós temos visto vários e vários casos de assaltos, homicídios, né, e uma crescente pelos dados aí que nós temos apresentados na nossa cidade. E isso vai afetar a nossa sensação de paz, vocês percebem? Isso vai mudar os nossos hábitos, vai diminuir a nossa tranquilidade, né? Nós vamos ficar preocupados com os lugares que nós vamos, o horário que nós vamos em certos lugares. Nós vamos nos preocupar quanto aos nossos filhos, né? A gente quer toda hora estar com o nosso filho à mão ali do lado, porque a gente tem medo de acontecer alguma coisa. A gente se preocupa também com os nossos bens materiais. Nós colocamos alarme nos carros, fazemos seguro, né? Medo de ser roubado muitas vezes, nós colocamos cadeado na moto, e cerca elétrica em nossas casas, câmera de segurança, a própria igreja aqui, né? Que chega a ser um absurdo, a igreja tem que ter um sistema de alarme, mas se não tiver, irmãos, entra aqui e rouba, né? Infelizmente. Mas fato é que, independente de qual seja a sua opinião diante disso, nós temos paz ou nós não temos? Todos nós desejamos a paz. Qualquer nação, qualquer pessoa, independente do sexo ou da sua naturalidade, deseja a paz, né? Quando tem aqueles programas assim, um sonho, paz mundial, as pessoas vão falar. As pessoas desejam a paz. E esse anseio, irmãos, tem a ver muito com o pecado. Porque você sabia que quem não creu em Cristo está em guerra com Deus? Vocês sabiam disso? Colossenses 1:21. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Romanos 8:7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Mas o sangue de Cristo, ele reconcilia pecadores com Deus. E através do seu sangue, ele estabelece uma paz. E essa paz, irmãos, deve ser o anseio de todos nós aqui. E não só para nós, mas nós temos que desejar essa paz para as pessoas que estão à nossa volta. Porque nós temos que entender, aquela pessoa que nós estamos vendo, que ela não creu em Cristo ainda, ela está debaixo da ira de Deus. Ele está em guerra com o seu Criador, e isso é terrível. Então nós temos que desejar a paz para nós e desejarmos a paz para os nossos próximos também. E eu te pergunto, você já desfruta dessa paz? Você tem consciência de que sem Cristo o seu estado é de guerra com o Criador? E o que você tem feito para promover essa paz? No seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, o que você tem feito? Irmãos, porque abraços e beijos no final do ano, né?
Feliz Natal, Feliz Ano Novo, isso aí não vai salvar ninguém. Essas pessoas estão em guerra com Deus, estão debaixo da ira dele. E se eles não crerem em Cristo e se arrependerem de seus pecados, essa ira vai permanecer sobre eles. Isso nos leva ao terceiro ponto, irmãos. A maior prova de amor gera frutos eternos. Então nós vimos primeiro que a maior prova de amor, ela não é baseada em aparências. Nós vivemos num mundo de aparências, mas a maior prova de amor não é baseada em aparências. Nós vimos que essa maior prova de amor, ela é baseada em Cristo e na paz que Ele estabeleceu. E terceiro, a maior prova de amor gera frutos eternos, do verso 10 até o 12. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. E aqui nós vamos ver que Deus ele não só permitiu que os homens moessem a Cristo, mas Ele mesmo o moeu, o esmagou, o fez sofrer. E isso agradou ao Senhor. Porque essa foi a maneira que Deus escolheu para garantir a nossa salvação e para satisfazer a sua justiça. No Antigo Testamento, quando os homens eles levavam animais para serem sacrificados, eles estavam levando uma oferta por causa dos seus pecados. Mas agora a nossa oferta é o próprio Cristo. E, irmãos, ele não foi colocado lá porque nós queríamos. Nós não levamos Cristo lá como sacrifício, como eles faziam no Antigo Testamento em que levavam os animais. Cristo foi lá voluntariamente. O nosso Salvador, ele se entregou para ser morto na cruz. No verso 11, então, o profeta ele diz que Cristo veria o fruto do trabalho da sua alma. E qual que é esse fruto? É a conversão e a salvação de pecadores. Esse é o fruto do trabalho de Cristo, né? A sua obra ela não foi em vão. O objetivo foi alcançado. E nós relacionamos isso também com a fundação da sua igreja e a salvação de todos aqueles que o Pai lhe deu. E essa salvação, ela se dá por meio da justificação. O texto diz, o meu servo justo justificará muitos e levará sobre si as maldades deles. E aqui, na justificação, acontece algo que nós chamamos de dupla imputação. Mas o que é dupla imputação? O que significa imputar? Imputar significa acreditar ou atribuir algo ou alguém a alguém. Ou seja, quando algo é imputado a você, aquilo passa a ser seu legalmente. E na justificação, duas coisas são imputadas. Primeiro, os pecados dos crentes foram imputados em Cristo. Ou seja, legalmente, Cristo foi responsável pelos nossos pecados. E não só isso, mas ele sofreu o castigo que era necessário para satisfazer a justiça divina. Segundo, a justiça de Cristo é imputada nos crentes. E não só isso, sua obediência, seus méritos, a sua justiça pessoal é atribuída para aqueles que creram. Meio confuso? Eu vou tentar explicar com um exemplo. Pensa no seguinte, toda vez que você peca, você adquire uma dívida com Deus. Então começa a pensar na sua cabeça aí, desde que você nasceu lá, quando você era criança, adolescente, foi crescendo, todos os pecados que você cometeu, quando você cometia esse pecado, você adquiria uma dívida com Deus. Então imagina como que está a sua conta. Como que está? Eu imagino que bem negativa. Correto? Só que no momento em que você crê em Cristo, Deus pega esse saldo seu que está bem negativo, Ele transfere para a conta de Cristo. Aí a sua conta fica zeradinha, sem dívida nenhuma.
ela está só com zerinho lá. Só que isso ainda não é suficiente para te levar para o céu. Né? Vai te livrar do inferno, porque você não tem mais dívida. Você não pode ser mais condenado. Mas para você ir para o céu e viver eternamente, você tem que ter mérito. E alguém aqui tem mérito? A gente não tem. E aí que acontece outra coisa. Cristo transfere o seu saldo positivo para a nossa conta. Porque a conta de Cristo é como se ela fosse infinitamente positiva. Então ele atribui esse crédito para a nossa conta. Ela fica positiva. Então nós somos aceitos por Deus. E nós temos acesso à vida eterna. Finalmente, no verso 12, nós vemos a descrição da vitória incontestável de Jesus. Né? Que é como, o texto compara ele aqui como um general, né? Que comandando o seu exército, derrota o inimigo e pega os despojos. O que eram esses despojos? Era a conquista dos bens daqueles que tinham sido derrotados. E as recompensas dos sofrimentos de Cristo são essas. Primeiro, Cristo é exaltado e tem um nome que é sobre todo nome. Segundo, Cristo possui domínio universal. E ele é como um general. E ele distribui esses despojos para os seus soldados. Em forma de graça, em forma de consolo. E isso nos lembra a pregação do Fernando, né? Cristo distribuindo dons. Entendem? Tem tudo a ver com isso, irmãos. Terceiro, Cristo é vitorioso na guerra. Na cruz, Cristo não foi derrotado. Ele foi vitorioso sobre os principados, sobre as potestades, sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o mundo e sobre a carne. E essa vitória, ela teve um preço muito alto. Aquele que não tinha pecado nenhum, ele foi considerado como um transgressor. E na hora de ser executado, ele fica no meio, né? Dois transgressores e Jesus no meio, como se estivesse dizendo, Jesus é o pior deles. Isso também é uma profecia que se cumpre lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no verso 27 e no 28. Também crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e foi contado com os transgressores. Só que mesmo diante de tudo isso, o que Cristo faz é interceder por aquelas pessoas que o crucificaram e que o insultaram. E ele orou. E vocês se lembram o que ele falou nessa oração? Pai, perdoa-lhes. E essa oração ela tem um significado tão grandioso, porque é como se o sangue de Cristo estivesse clamando nesse momento. E vocês podem se imaginar que esse sangue está clamando por vingança, por justiça. Não. O sangue de Cristo estava clamando por misericórdia. E é como se ele dissesse, né? Pai, a obra que eu estou realizando aqui torna possível o pecado de pecadores como esses que me crucificaram, como esses que me insultaram. A obra que eu estou realizando torna possível pecados serem perdoados, assim como os nossos, independente de qual eles sejam, de quais sejam esses pecados. A obra do Senhor é poderosa e ela é realizada com perfeição. E isso nos ensina que o que possibilita nós sermos atraídos é o trabalho de Cristo, o trabalho que foi realizado por Jesus Cristo. E é muito bom quando nós vemos o fruto do nosso trabalho, não é verdade? Quando a gente, nós passamos naquela prova que nós estudamos muito, algum concurso, nós ficamos estudando e nós passamos, nós colhemos o fruto. Quando nós alcançamos metas e objetivos do nosso trabalho, nós ficamos felizes. Né? Quando nós vemos o crescimento e o desenvolvimento dos nossos filhos, quando nós conseguimos realizar aquela viagem dos sonhos, quando nós terminamos algum projeto, né? Como a construção de uma casa. Agora, eu quero que vocês imaginem como que foi, ao terminar o monumento que nós falamos no começo, o Taj Mahal. 20 anos para ser construído. Imagina quando eles terminaram, as pessoas que participaram daquela obra. Olhar assim e falar, nossa, olha o fruto do nosso trabalho. E o fruto desse trabalho, do Taj Mahal, está lá até hoje. Né? Esse monumento ele é um dos pontos turísticos mais visitados no Oriente. Porém,
tudo o que eu acabei de citar não vai durar para sempre. Inclusive o Taj Mahal. Né? Existe uma preocupação quanto à degradação do tempo que esse monumento tem sofrido. Ou seja, ele está se degradando com o tempo. E existe uma preocupação com a possibilidade desse monumento deixar de existir, por causa da falta de verba para manutenção, né, descaso das autoridades. E pode ser até que ele seja demolido por causa da segurança. Só que o sofrimento de Cristo, ele não foi em vão. O fruto do seu trabalho é para sempre, porque diz respeito à salvação de pessoas e à vida eterna. E além disso, o fruto do trabalho de Cristo é visível em todo mundo. E é visível aqui nessa noite. Ou você acha que você está aqui por um acaso? Você acha que você está aqui por causa da sua vontade? Você tem noção do que Cristo teve que suportar para te salvar? Você tem noção do quanto que custou essa salvação? O Taj Mahal, ele com certeza é uma das maiores provas de amor. Ele é um monumento maravilhoso, uma beleza que impressiona, né? A sua grandiosidade, como nós vimos na foto, deixa as pessoas deslumbradas. E além do mais, tem uma história de romance por trás, né? Nós vemos que a construção desse monumento mexe com a gente, né? Um marido que está homenageando a sua esposa morta. Nossa, que bela história, que prova de amor. Mas como eu disse lá no começo, essa está longe de ser a maior prova de amor de todas. A maior prova de amor de todas começou sem luxo algum, em uma manjedoura, para ser mais específico. E nós estamos falando do nascimento de Jesus Cristo, que em sua vida jamais atraiu as pessoas por causa da sua beleza. Até porque, ao contrário do Taj Mahal, Cristo não possuía formosura alguma em sua aparência. E sabe todo esse glamour do monumento? Mármore branco, pedras preciosas? Esqueça isso. O local verdadeiro da maior prova de amor era chamado de Gólgota, que significa lugar da caveira. Lá não havia um lindo jardim, mas havia uma cruz, na qual o Filho de Deus foi pendurado. E lá não houve homenagem alguma. Sabe o que houve? Desprezo, rejeição, dores, sofrimento, aflição, opressão e o castigo divino. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Sabe por que isso foi necessário? Por causa das nossas transgressões, por causa das nossas maldades, por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo, ele não é o marido que homenageia a sua esposa morta. Ele é o marido que entrega a sua própria vida para que a igreja seja apresentada de maneira gloriosa. Efésios 5, 25 até o 27. Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E sabe qual é a principal diferença entre essas duas provas de amor? O corpo da esposa do imperador está naquele túmulo. E o próprio imperador foi enterrado, sepultado ao lado da sua esposa, naquele mesmo lugar. Agora o túmulo de Cristo, ele está vazio, porque ele vive. E ele está aqui nessa noite. E mais ainda, Cristo estará ao lado da sua noiva, só que não em uma sepultura, mas no trono. Efésios 2, versos 6 e verso 7. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Não há mais preço a pagar. Pelas feridas de Cristo, vocês foram sarados. A cruz de Cristo é a maior prova de amor de todas. A cruz de Cristo é a maior prova de amor de Deus. E às vezes, irmãos, nós podemos, quando nós falamos de prova de amor, nós somos o contrário de Cristo. Nós reclamamos muito.
Nós duvidamos do amor dele. Né? Cristo nos alertou, nós teríamos aflições nesse mundo. E quando as coisas começam a caminhar de um jeito que a gente não espera, a gente logo culpa Deus. Nossa, Deus não me ama. Né? Deus, cadê? Eu quero uma prova de amor. Existe uma prova de amor maior do que essa? Cristo ter sido esmagado na cruz por causa dos nossos pecados? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso possibilitou a sua salvação. E se de algum modo você não crê nisso e não confia nisso, eu te convido a se entregar a Cristo nessa noite. Contemplar a sua beleza, a cruz de Cristo, que é a maior prova de amor que pode existir. Vamos orar?